quarto ano. Nossa aulinha de hoje é de História. Vamos falar sobre a fuga da família real para o Brasil. Isso ocorreu no ano de 1808, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Vamos embarcar juntos nessa viagem? No início do século XIX, os exércitos de Napoleão Bonaparte, imperador da França, dominavam diversos países europeus. Praticamente a única força capaz de resistir ao exército francês era a poderosa marinha de guerra inglesa. Não podendo dominar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte tentou vencê-la pela força econômica. Para isso, em 1806, decretou o bloqueio continental, pelo qual os países do continente europeu deveriam fechar seus portos ao comércio inglês. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe Dom João, pois sua mãe, a rainha Maria I, tinha problemas mentais. Dom João pretendia manter-se neutro no conflito entre franceses e ingleses. Não podia cumprir as ordens de Napoleão e aderir ao bloqueio continental, já que os comerciantes de Portugal mantinham importantes relações comerciais com o mercado inglês. Além disso, a marinha inglesa poderia reagir atacando as colônias de Portugal, como o Brasil. Os exércitos franceses não aceitaram essa indefinição e invadiram Portugal, com o apoio das tropas espanholas. Sem condições de resistir à invasão das tropas franco-espanholas, Dom João e a corte portuguesa fugiram para o Brasil, sob a proteção de uma esquadra naval inglesa. Chegaram à Bahia em 22 de janeiro de 1808. O governo inglês procurou tirar o máximo proveito da proteção militar que deu ao governo português. Interessado na expansão do mercado para suas indústrias, pressionou Dom João a acabar com o monopólio comercial sobre a colônia. 6 dias após o desembarque no Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, isto é, às nações amigas. Com essa medida, extinguiu o monopólio do comércio colonial, exceto para alguns poucos produtos, como o sal e o pau-brasil. Os comerciantes da colônia ganhavam liberdade de comércio e o Brasil começava a se emancipar de Portugal. Os donos de indústrias e comerciantes ingleses foram os grandes beneficiários da abertura dos portos, pois teriam o mercado brasileiro como consumidor potencial de seus produtos. Em tese, a abertura dos portos às nações amigas também servia a outros países que desejassem comercializar com o Brasil. O governo inglês queria privilégios para comercializar seus produtos no Brasil. Em 1810, obteve a redução das taxas cobradas sobre os produtos que exportava para a colônia. Manufaturados ingleses inundaram o mercado brasileiro. Sapatos, tecidos, guarda-chuvas, talheres, ferramentas, charutos, até caixões de defunto. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 fixava em 15% a taxa alfandegária sobre os produtos ingleses vendidos para o Brasil. Sobre os produtos dos demais países era cobrada uma taxa de 24%, e mesmo os artigos portugueses cobrava-se 16%. Somente em 1816 ocorreria a equiparação das taxas alfandegárias inglesas e portuguesas. Entretanto, os portugueses não tinham condições de competir com o bem montado esquema comercial e industrial inglês. Um mês depois da chegada à Bahia, a corte portuguesa seguiu para o Rio de Janeiro, onde Dom João organizou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa. Nomeou ministros de Estado, colocou em funcionamento diversos órgãos públicos, instalou tribunais de justiça e criou o Banco do Brasil. Entre as medidas econômicas, culturais e administrativas do governo de Dom João, algumas contribuíram para o progresso de emancipação política brasileira. Em 1808, foi decretada a liberação da atividade industrial no Brasil, autorizando a instalação de fábricas. Entretanto,
A abertura dos portos e a assinatura do Tratado de 1810 com a Inglaterra dificultaram o processo de industrialização. Faltava um capital para investir em máquinas, mão de obra especializada e tecnologia industrial. Além disso, os produtores e comerciantes ingleses se empenhavam para impedir o desenvolvimento industrial, pois não queriam perder o mercado interno brasileiro. O governo de Dom João foi responsável pela criação e implantação de diversas academias e obras culturais no Brasil. A Academia Militar da Marinha e o Hospital Militar, as primeiras instituições de ensino superior, com a fundação de 2 escolas de medicina, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, que iniciou a publicação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a Academia de Belas Artes. Foram contratados artistas e professores estrangeiros que chegaram ao Brasil em 1816. Era a chamada Missão Francesa, chefiada por Joaquim Le Breton, que trazia o pintor Jean-Baptiste Debré, o escultor Adrien Tounet, entre outros. As realizações de Dom João VI, no âmbito cultural, foram marcadas por uma mentalidade colonialista e não tinha preocupação de beneficiar a maioria da população que vivia no Brasil. Eram medidas destinadas a satisfazer as elites coloniais e a corte, que migrara para a colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Com essa medida, na prática, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal e adquiria sua autonomia administrativa. Criou-se, então, uma situação incomum para os portugueses. A antiga colônia tornou-se sede do Reino Unido. Portugal e Brasil invertiam suas posições, a colônia colonizando a metrópole. Essa inversão colonial foi